Começa mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e região. Hoje temos a grata satisfação de receber em nossos estúdios o padre e doutor José Eduardo Oliveira e Silva. Obrigado por aceitar o nosso convite, padre. Eu que agradeço o convite. Fale um pouquinho sobre a sua pessoa. Onde o senhor nasceu, qual foi sua trajetória e o que te trouxe até o sacerdócio? Eu nasci em Piracicaba, no interior de São Paulo, mas quando eu era muito pequeno, os meus pais já se mudaram aqui para a região oeste de São Paulo. Eu estudei, cresci aqui, e depois, quando eu tinha 17 anos, entrei para o seminário, aqui em Osasco. Fiz a faculdade de Filosofia e Teologia no seminário, obviamente estudando lá no Ipiranga. E depois me ordenei, fui vigário aqui da Catedral Santo Antônio, depois fui pároco da paróquia Nossa Senhora da Penha, Araçariguama, e por fim o bispo me mandou para estudar Teologia Moral em Roma. Quando voltei, fui nomeado pároco da paróquia São Domingos, onde eu estou até hoje. Ô padre, quais os motivos que os levaram a adotar esse posicionamento? O senhor é padre por quê? Porque eu fui chamado por Deus. É uma vocação que eu senti quando eu tinha 11 anos de idade, durante uma missa. Eu lembro o dia até hoje, dia 9 de fevereiro de 1992. Então, naquele momento, eu vi a minha vocação e, desde então, nunca mais duvidei. O senhor tem um contato bastante intenso com o nosso Distrito Federal. O senhor vai com frequência a Brasília. Qual o motivo? Eu sou militante em defesa da vida e da família aqui no Brasil. E, como todo mundo sabe, nós estamos vivendo situações realmente dramáticas em relação à defesa da vida e à defesa da família no Brasil. De um modo geral, existem lobbies que trabalham pela promoção do aborto e que se aproveitam de circunstâncias. Agora, precisamente, nós estamos com uma situação bastante complicada em relação ao Zika vírus. Todo mundo quer, enfim, todos os propagandistas do aborto querem se servir dessa situação para justificar o aborto. Exatamente, para legalizar. Inclusive com recomendação de instituições internacionais. O povo brasileiro é em massa contra o aborto. Né? Então seria antidemocrático que nós permitíssemos que essa agenda fosse para frente. Embora, no ano de 2013, a atual presidente da República aprovou uma lei que, na prática, abre as portas para a prática do aborto no Brasil, e nós estamos trabalhando bastante para reverter essa situação. Ademais, no que diz respeito à defesa da família, existem ideologias que sempre querem erodir a família natural. Então, nós precisamos ir ao Congresso, conversar com deputados, com senadores, com cidadãos, né, e mostrar, de fato, a nossa posição, que não é uma posição essencialmente religiosa. Perfeito. Poderia ser, porque o fato de nós sermos cristãos não nos torna cidadãos de segunda categoria. Eu poderia apresentar minhas convicções religiosas, o povo brasileiro é um povo cristão em sua maioria, e nós deveríamos ser respeitados nessas convicções morais inerentes à nossa fé. Mas nós, para facilitar o diálogo, sempre vamos com argumentos racionais, filosóficos, éticos, o que deveria facilitar muito a comunicação dos poderes públicos. Qual que é o posicionamento da Igreja perante essa situação? É o fato que o mosquito ele promove esta enfermidade e a possibilidade do bebê nascer com microcefalia. Em sendo contra o aborto, isto seria tentar coibir uma solução, não boa, mas coibir uma solução. Mas qual seria o posicionamento da Igreja? Porque a Igreja também não aprova métodos contraceptivos. Então, qual seria o posicionamento da Igreja perante uma situação, uma fase, uma pandemia, como quase estamos nos aproximando, já é uma epidemia, mas a Igreja diz o que a respeito? Bom, em primeiro lugar, questiona-se o fato de que os casos de microencefalia estejam realmente relacionados com isso. Quer dizer, nós estamos em fase de estudo. Perfeito. Em segundo lugar, nós não sabemos exatamente a origem dessa epidemia. Existem indícios de que pode ser um pouco mais... a coisa pode ser pior do que nós imaginemos, do ponto de vista da intencionalidade que pode haver por trás disso. Em terceiro lugar, mesmo que haja um problema de deficiência, não é justo matar alguém por ser deficiente.
Perfeito. Quer dizer, uma criança tem uma deficiência cerebral, uma microencefalia, isso não a torna um ser humano de segunda categoria. Seria pura e simplesmente por comodismo dos pais, não querer carregar este peso. Eu não diria comodismo, mas do ponto de vista da ação pública, seria um absurdo você dizer que nós temos que matar uma criança porque ela é deficiente. Isso é um horror. Nós estamos já nos aproximando de ideologias macabras, que, por exemplo, diziam que a gente precisa matar quem é deficiente porque é um cidadão de segunda categoria. E, obviamente, a igreja, no que diz respeito ao uso de anticoncepcionais, o faz num outro contexto. Uhum. E é importante que a gente não misture os discursos, porque senão você diz, bom, já que não pode ter anticoncepcional, vamos praticar o aborto, que é algo infinitamente pior. Sim. Então, discernimento aqui é a palavra-chave. Perfeito. Gostaria de saber também como que está a sua luta, o senhor já falou, mas um pouquinho mais detalhada, em defesa da família tradicional, indo a Brasília, trazendo todas essas abordagens, mas especifique um pouco mais como está a sua luta em defesa da família. Eu acho que o primeiro conceito que a gente precisa esclarecer é esse de família tradicional. Uhum. Porque a família tradicional é um ente que não existe mais na realidade contemporânea. Nós falamos mais de família natural, pai, mãe e filhos. Família tradicional é aquele tipo de família que nós conhecemos, por exemplo, no interior, hoje também já muito prejudicada, que é aquela família grande, que vivia há séculos no mesmo lugar, em que todos tinham o mesmo ofício. Aquela família, digamos, anterior à Revolução Industrial. Perfeito. Depois, com a urbanização, as famílias precisaram migrar para as cidades e se tornaram famílias nucleares, muito menores. Uhum. Então, a família deixou, digamos assim, de ser aquele agrupamento tradicional e se tornou uma família nuclear. Nós defendemos a família natural. Quer dizer, a família tal como existe na natureza, a família que não foi fruto de nenhum tipo de criação artificial, não é uma família criada por legislação. Okay. É a família que, ao longo da história, numa experiência sucessiva de acertos e erros, ela foi emergindo como um modelo prevalecente ou prevalente na sociedade. Uhum. Então, o que nós temos hoje em dia são tentativas de desconstrução da família, Perfeito. Tentativas ideológicas. Há pessoas que escrevem que a família é uma instituição burguesa, uma instituição opressora, arcaica e que precisa ser desconstruída. É exatamente contra esse tipo de ideologia que nós militamos, do ponto de vista da conscientização. O público precisa, sobretudo, saber que tem gente que diz isso, que escreve e que publica coisas desse tipo. Uhum. Quer dizer, a pessoa que está em casa precisa saber que tem gente trabalhando contra a sua família. Uhum. E isso não é uma teoria ou algo que nós estamos inventando. Isso está publicado, é algo acessível a qualquer cidadão. Acho que essa é a primeira coisa e a mais importante. Uhum. Em decorrência disso, nós combatemos os lobbies políticos que funcionam em vistas dessa finalidade. Uhum. O Padre Francisco, ele muda um pouco alguns conceitos. Uma das mudanças significativas, ele facilita um pouco a dissolução do casamento em casos específicos, que era uma atribuição exclusiva. Do Papa, agora, ele deu essa atribuição aos bispos. Isso interfere um pouco na consolidação da família? Primeiro, é importante a gente explicar bem o que fez o Papa. Por favor. Porque o que acontece às vezes, digamos, há uma leitura simplista nos meios de comunicação que não consegue colher o significado mais profundo. Ok. Então, o que acontece? O Papa, na verdade, ele tornou mais acessível aos casais que passaram por uma experiência de divórcio o recurso ao tribunal eclesiástico. Ok. Em que consiste esse recurso? Consiste na verificação de se o matrimônio anterior foi ou não foi válido.
Ou seja, a igreja jamais dissolve um matrimônio que tenha sido válido. Entendi. Mas, em alguns casos, por exemplo, no caso de que um cônjuge tenha enganado outro cônjuge durante todo o tempo, antes, durante e depois do matrimônio, ou no caso de que uma das partes não tenha sido psicologicamente idônea para assumir aquele compromisso, então a igreja, mediante um tribunal, faz um processo no qual verifica que, de fato, não houve matrimônio ali. Perfeito. Esse processo era mais burocrático e o Papa Francisco facilitou um pouquinho mais o recurso dos católicos aos tribunais. Então, nesse sentido, foi um grande benefício, porque várias famílias estavam esperando por longo tempo, enfim, e também com todos os custos que isso implica para entrarem com o processo. Agora as coisas vão se ajustando para que se recorra ao processo com mais facilidade, né? Quando se fala de matrimônio, não pode se falar também da diversidade de gêneros que assola o nosso planeta em tempos contemporâneos. Como a igreja vê a diversidade sexual? A igreja entende a questão em dois níveis, e eu acho que isso é o que há de mais bom senso, digamos, na abordagem da questão. Por quê? De um lado, você tem a realidade de pessoas homossexuais, que precisam ser respeitadas, que precisam ser acolhidas, toleradas, amadas, e que merecem toda a nossa estima. E, de outro lado, você tem bandeiras políticas que atuam usando a situação dessas pessoas em vistas à ressignificação do conceito de família. Porque entre homossexuais não se constitui uma família, pois não procria. Então quebra o conceito familiar na união de pessoas do mesmo gênero. Isso é fato. Mas, além do fato da não procriação, existem outros problemas mais profundos. Por exemplo, o fato de que o matrimônio natural está constituído sobre os papéis sexuais. Tá. Quer dizer, o homem tem determinadas funções e a mulher tem determinadas funções, e essas funções sexuais são objetivas, e o direito se funda sobre elas. Tá. Obviamente, pressupondo que haja amor entre as duas partes. No caso de outras relações, não existe mais a função. Okay. Não existindo a função, tudo ali é passível de ser combinado. E, portanto, nós poderíamos falar de casamentos triplos, quádruplos, quíntuplos. Quer dizer, se não existe mais a função sexual... Não tem mais a monogamia, não tem mais os preceitos básicos. De nós constituirmos matrimônio entre 5 pessoas, ou entre 10 pessoas, ou se nós pegarmos um grupo de orgia e constituirmos aquilo como um matrimônio. Perfeito. Se não existe mais o dado da função sexual objetiva. Então, o direito, como se funda sobre essa objetividade, uma vez que a renunciasse, já se estaria fundando sobre bases etéreas, o que é bastante complicado, erode, e por assim dizer, como que fragmenta todo o direito. Mas esses preceitos, eles mudam e se adaptam ao longo do tempo. O Velho Testamento tem alguns preceitos diferentes do Novo Testamento. Não haverá momentos de reajustes dos comportamentos humanos? Primeiro que, nesse caso, não são preceitos religiosos. São preceitos, e nem tampouco apenas morais. Trata-se de um dado objetivo sobre o qual se funda o direito. Quer dizer, existem situações que não tem como, por exemplo, o princípio de identidade, que uma coisa é ela mesma e não outra. Não tem como dizer, olha, vamos ter uma evolução nesse preceito, não tem jeito. Né? E todos os demais preceitos ou todos os demais princípios, eles não podem ser reconstituídos. Então, por exemplo, este aqui, que é um princípio sobre o qual se funda o direito matrimonial, não pode ser reconstituído. Os princípios bíblicos, no caso, que foram, digamos, reeditados no Novo Testamento, ou redefinidos no Novo Testamento, são sobretudo aqueles cerimoniais e aqueles judiciais. Os preceitos morais permanecem os mesmos. Padre, vou pedir licença ao senhor, que nós iremos a um rápido intervalo e voltamos já. De volta com Café com Autoridade, hoje conversando com o Padre José Eduardo e falando sobre a família. Eu não poderia deixar
e perder a oportunidade de mandar um beijo muito forte para minha mãe, que me assiste, para minha esposa, para os meus filhos, que realmente a gente sabe, conhece e vive a importância de uma família, tanto matrimonial quanto de filiação. Minha mãezinha está aí assistindo. Um beijo para você, mãe. Fique com Deus. O padre falava aqui um pouco sobre a família e me veio a curiosidade porque em suas abordagens você fala bastante sobre Karl Marx. Porque o Marx, no final da vida, escreveu um livro chamado Sobre a Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, em que ele, no fundo, diz que a família é o grande problema. A família precisa ser destruída para que nós possamos ter a destruição do Estado burguês e a criação do Estado comunista. E, na verdade, o movimento socialista, a partir da década de 60, 70, emplacou na revolução sexual com vistas à destruição da família. Por isso que nós vemos todos militarem tanto por essas causas que parecem incongruentes, que, por exemplo, a ditadura do proletariado, que é aquilo que é mais clássico dentro das abordagens socialistas e comunistas. Na verdade, estão sendo fiéis ao seu pai. O Marx defendia, no final da vida, a extinção da família como um bem para a sociedade. Um tema que aborda este assunto é uma matéria que nós fizemos, O Povo nas Ruas. Produção, por favor. Você é contra ou a favor do casamento gay? Eu sou a favor, assim, eu não tenho nada contra. Se eles se gostam, desde que não incomode os outros, tá ótimo. Casamento não, quiser morar junto e tal, porque casamento na igreja é um pouco exagerado, né? Pra mim, eles têm todo o direito de viver a vida deles que eles quiserem. Eu sou a favor, cada um. Não tenho nada assim contra eles, né? Mas eu não aceito, não acho certo. E para casar tem que ser o homem com a mulher. Eu acho, na minha opinião. Se o senhor vê um casal de gay aqui se beijando, o senhor vai ficar vai te afetar ou não? Não tenho nada contra, mas eu acho que tem que ter assim seu limite, né? Escondidinho, tudo bem. Já assim, na rua, eu já acho assim uma coisa, que eu acho que a pessoa tem que ter seu momento, seu lugar para viver a sua vida íntima. Não precisa estar se mostrando para os outros. Causa um pouco de impacto ainda nas pessoas, né? É igual como se eu também tivesse meu namorado, vamos supor. Aí eu ficasse na rua só, agarrado, aquela coisa toda. É feio também, né? Certas coisas tem que ter uns certos limites. E sobre a igreja cristã, né? Tanto as igrejas evangélicas como as igrejas católicas, o senhor acha que elas pegam muito no pé dos gays? Pega e outra, não é só a igreja católica. Os evangélicos ainda são piores que o católico. Piores que os católicos? Ainda são piores, porque eles ficam defamando, ficam dizendo que é o diabo que está possuindo, que ninguém sabe. Se é a vontade deles, o que vai dizer que é o diabo? A igreja católica eu acho que não. Não pega. Eu acho que não, porque até eles aceitam, né, fazer casamento. Eu acho que igreja evangélica que não aceita. A igreja católica aceita fazer casamento gay? Que sim, porque tem muitos por aí casando, entendeu? E eles casam geralmente na igreja católica, eu acho, né? Bom, a igreja, acho que não cria problema com isso. Assim, no momento agora, as coisas estão mudando, né? Sim. Você já viu até o Papa falar, né? Que todos têm que ser aceitados na religião como filhos de Deus. O Papa que está aí, ele é a favor disso aí, né? Ele é a favor dos gays? Ele é a favor do casamento? Eu acho que sim. O Papa Francisco é a favor do casamento? Se quiser morar junto, casar no civil, tudo bem, mas eu acho que tá bom até aí, né? Porque na igreja já é um pouco exagerado, porque pelo que a gente conhece da história, né? Deus quer mulher com homem, não mulher com mulher e homem com homem. Bom, e após ouvir aí a opinião de algumas pessoas, eu estou aqui com o padre José Eduardo, da paróquia São Domingos, aqui de Osasco, e ele vai falar um pouco sobre o casamento gay na igreja. Padre, é verdade que o Papa Francisco aceitou que os casais homossexuais casassem na igreja ou no civil? Não. Na verdade, o Papa Francisco simplesmente reafirmou aquilo que a igreja sempre ensinou, ou seja, que o casamento é entre um homem e uma mulher, mas que nem por isso nós devemos discriminar ou tratar mal as pessoas homossexuais. Muito pelo contrário, merecem também o nosso respeito, a nossa consideração, o nosso carinho. Foi simplesmente isso. Ou seja, o nosso Senhor nos mandou amar todas as pessoas e tratar todas as pessoas com respeito, e assim também devemos fazer com as pessoas homossexuais. Muito esclarecedora a sua
explicação. O povo está precisando de mais informação, né, padre? Tem muita coisa nova, tem muita mudança e o povo se perde um pouco nas informações, né? Porque as pessoas acabam não lendo e acompanhando o que o Papa diz nas fontes mesmo da igreja, por exemplo, na página da Santa Sé, ou nos canais de informação diretamente da igreja, e algumas pessoas acabam instrumentalizando falas isoladas e dão essa pegando o impressão texto errada. fora de contexto e acaba Exato. se perdendo. Não há casamento no religioso de homossexuais. É muito tênue esta explicação, o posicionamento do Papa quanto a amar a todos, mas está muito longe de estar liberado isso, né? Inclusive, a igreja não é a favor do casamento civil, porque isso traria, como eu dizia antes, instabilidade ao direito. Quer dizer, nós não deveríamos reformar as leis matrimoniais para essas pessoas, mas apenas as leis patrimoniais. Quer dizer, querem constituir patrimônio junto, então constituam uma sociedade patrimonial entre duas pessoas. Mas isso vale não apenas para duas pessoas que, enfim, vão ter uma vida sexual juntas. Pode valer para amigos, para irmãos, para parentes, enfim. Nas leis patrimoniais, nós somos favoráveis, porque eles têm direito. Agora, nas leis matrimoniais, não. É o matrimônio entre o homem e a mulher. Perfeito. Queria que o senhor me falasse um pouco sobre o que é a teologia da libertação. A teologia da libertação é uma abordagem teológica que surgiu no final da década de 60, começo da década de 70, inspirada no marxismo. Foi bastante combatida pelo Papa João Paulo II, também pelo Papa Bento XVI, inclusive pelo Papa Francisco, quando ele era jesuíta e depois arcebispo. Ele fez declarações contrárias à teologia da libertação. Como é um homem muito tolerante, aberto ao diálogo, ele não quer excluir as pessoas, ele dialoga também com esses interlocutores. Perfeito. Mas há uma distinção muito grande entre a abordagem dele e aquela característica da teologia da libertação, embora os teólogos da libertação não gostem disso. Mas me dê algum exemplo, assim, mais para leigo, do que trata a teologia da libertação, o ponto em qual a igreja tenta combater? A teologia da libertação acabou incorporando dentro do seu discurso a luta de classes, por exemplo. Ok. Que você tem uma classe oprimida que deve lutar contra uma classe opressora. A doutrina social da igreja sempre ensinou que nós devíamos nos irmanar. Perfeito. Quer dizer, as classes se irmanarem entre si para que a sociedade possa crescer. Isso me parece uma das coisas mais sensatas que alguém poderia dizer. Então, por exemplo, nesse aspecto, a teologia da libertação contrasta com a teologia católica. Mas, enfim, isso é apenas um ponto. A coisa poderia se estender a pontos muito mais profundos. A teologia da libertação, praticamente, ela incita a guerra, ao contrário, ao buscar a revolta entre castas, entre classes sociais. Em alguns casos, as pessoas, inclusive, fizeram práticas de guerrilha. O Camilo Torres, ou mesmo o Ernesto Cardenal, lá na Nicarágua, ou tantos outros. Aqui no Brasil também houve religiosos envolvidos naquelas guerrilhas na época do regime militar, enfim. A igreja não é a favor disso, obviamente. Como está a situação da igreja perante as ações feministas? As feministas detestam a igreja católica porque dizem que a igreja católica... É machista? É machista e ela fundamenta o patriarcalismo. Então, como elas querem destruir a tal da família patriarcal e os princípios patriarcais da sociedade, elas detestam a igreja católica. Mas, obviamente, isso diz respeito, sobretudo, à terceira onda do feminismo, essa que surgiu depois da década de 60, que é profundamente irmanada com os princípios do marxismo. São todas marxistas, praticamente. Então, essas aí são anticlericais e são anticatólicas na base, né? Existem certas coisas que são incomensuráveis. Não dá para, não querendo ser machista, mas existem certas coisas que não mudam as possibilidades de feitos do masculino e do feminino. Não dá para as feministas querer ser iguais em coisas que são incomensuráveis, que são imutáveis, né? Na verdade, atualmente, as feministas mais radicais, elas estão na linha da ideologia de gênero. Então, elas, para defender a mulher, entre aspas, dizem que não existe a mulher,
que a mulher é uma construção social e que ela precisaria se emancipar da identidade feminina e assumir uma identidade móvel, fluida, dinâmica, que não é estável. Isso converge os assuntos que estamos tratando, né? Isto coloca em xeque a opção sexual de berço. Isso já coloca, quer dizer, eu não me contento com a minha posição social e o meu gênero me atrapalha nisso. Então mude o gênero. Acontece um pouco desta sequência de fatos? Sim, embora isso já seja um pouco arcaico para a ideologia de gênero. No fundo, os ideólogos de gênero dizem que o gênero não é estável, ou seja, ninguém é homem, ou ninguém é mulher, ou ninguém é homossexual. Para eles isso não existe. O gênero é indefinido e indefinível. É móvel em si mesmo. É algo que, a gente dizendo assim, o telespectador pode até não entender muito bem, porque é uma coisa muito louca, mas é exatamente assim como eles escrevem. O católico em si, ele sofre alguns preconceitos, padre? Bastante. As pessoas querem amordaçar a igreja, com a desculpa de que o Estado é laico. O tempo inteiro querem dizer que a igreja precisa ficar confinada, ou que o cidadão católico é um cidadão de segunda categoria, não pode apresentar suas convicções no debate público. E isso é inadmissível, nós não podemos aceitar. Nós pagamos os nossos impostos tanto quanto quaisquer outros. Assim como os evangélicos também são bastante estigmatizados pela opinião pública, pela política. O pessoal estigmatiza muitos políticos evangélicos, está errado. Eles são cidadãos como quaisquer outros e também têm direito de ser respeitados. Padre, em 2015, o Papa Francisco abriu o Ano da Misericórdia. O que isso significa? Significa que a Igreja quer dar mais atenção ao tema da misericórdia de Deus, ou seja, ao tema da reconciliação com Deus. O Papa Francisco quer que durante esse ano nós olhemos para Deus com mais confiança, que nos aproximemos dele e que coloquemos no centro um sacramento, que é o sacramento da confissão. Ou seja, que todos nós, arrependidos, procuremos sacerdote para nos confessarmos. Eu acho que é um bom convite que nós poderíamos fazer no final desse programa para todas as pessoas que estão nos assistindo, que sejam católicas, né? Procure um sacerdote para se confessar. Nós estamos na quaresma, começamos anteontem a quaresma. Procure um sacerdote para confessar. O Papa Francisco quer vivamente que os católicos se reaproximem desse sacramento para pedirem perdão a Deus, para se converterem e para voltarem ao caminho da santidade. E com isso nós começamos já as despedidas do nosso programa. E eu gostaria de agradecer a sua vinda aqui e esses esclarecimentos, padre. Eu agradeço pelo convite que me foi feito. Estou sempre à disposição. E quando quiserem, a Paróquia São Domingos aqui no Jardim Umuarama sempre está de portas abertas para recebê-los com muito amor. Então fica aí o convite a todos vocês, internautas e telespectadores, aproveitar esta fase, esta época do ano, passado o Carnaval, entrando na Quaresma, nos reaproximarmos do Pai Criador, nos reaproximarmos de realmente quem importa. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo são as palavras com as quais eu encerro o programa de hoje. Tenham todos uma boa semana.